contexto de como tudo ali começou, por que aconteceu tudo aquilo. Começou tudo na reunião de líderes, Nath. A gente chegou a conversar ontem, falamos sobre essa reunião de líderes que estava marcada para acontecer na manhã desta terça-feira. Pois bem, ela aconteceu. A princípio, existia ali apenas a apresentação da proposta de emenda à Constituição da Segurança Pública, só que lá na reunião ficou acordado entre os líderes partidários que o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, colocaria o projeto da dosimetria para a votação no plenário. A gente lembra que esse projeto já estava com a urgência aprovada, então ele precisaria aí passar por essa votação dentro do plenário. Então, com isso, Hugo Mota acabou atendendo ali parte do pedido feito pela oposição. Sóstenes Cavalcante, líder do PL dentro da Câmara dos Deputados, diz que toda essa negociação, Nath, começou na segunda-feira à noite. A gente lembra que segunda-feira à noite aconteceu aquela reunião com o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, que é pré-candidato à presidência da República. Ele se reuniu com Antônio Rueda, do União Brasil, com Ciro Nogueira, do PP, e também com Valdemar Costa Neto, do PL. Então, toda a articulação para que esse projeto pudesse ser votado começou na segunda-feira e teve a participação do presidente da Casa, Hugo Mota. Além dessa pauta da dosimetria, Hugo Mota também colocou ali em pauta as cassações de parlamentares. Que parlamentares são esses que nós estamos falando? Nós estamos falando da deputada federal Carla Zambelli, que foi condenada pelo Supremo Tribunal Federal e está foragida na Itália, ela está presa lá na Itália. Também estamos falando de Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente, que está nos Estados Unidos desde o começo deste ano. Do deputado federal Alexandre Ramagem, que também foi condenado pelos atos golpistas em 2022, e por Glauber Braga, e estamos falando também de Glauber Braga, ele que é acusado aí de ter agredido um integrante do MBL, e por isso esses parlamentares terão aí a sua cassação em andamento nesses próximos dias. Eduardo Bolsonaro, a sinalização de Hugo Mota é de que ele já tem faltas suficientes para poder perder o seu mandato. Já em relação a Glauber Braga e Carla Zambelli, o que aconteceu ali, Nath, é que pessoas próximas dão como certa já essa cassação do mandato de Glauber Braga, isso porque ela vai acontecer ali paralelamente à de Carla Zambelli, mesmo eles estando em situações diferentes de cassação. Ela, Carla Zambelli, condenada, Glauber Braga por agressão aqui dentro da Câmara dos Deputados. Essas cassações devem ser analisadas ainda nesta quarta-feira. Então, tudo começou com isso. E aí, o presidente da Câmara, Hugo Mota, ele deu uma coletiva de imprensa, ele por volta de 13h, deu as suas explicações, e depois disso, Nath, lá por volta das 16h, Glauber Braga ocupou a mesa diretora da Câmara dos Deputados. Ele sentou na cadeira do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, e ocupou o espaço. A gente lembra que em agosto deste ano aconteceu o mesmo movimento, só que por parte da oposição, quando eles ficaram ocupando a mesa diretora por 48 horas, por 2 dias, e houve ali um acordo feito com os parlamentares e o presidente da casa e também com o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que acabou se envolvendo em toda essa negociação. Mas a gente lembra que não houve violência para poder fazer a retirada desses parlamentares, ao contrário do que aconteceu ontem. Nós estávamos com a equipe dentro do plenário da Câmara dos Deputados. É importante a gente trazer aqui, Nath, que todos os jornalistas que trabalham dentro da Câmara dos Deputados, eles são credenciados. Esse credenciamento, ele então dá aí autorização para que a gente possa frequentar o plenário da Câmara dos Deputados, a galeria da Câmara dos Deputados, o Salão Verde e todos os espaços que nele estão contidos, desde que esteja com o plenário da Câmara dos Deputados, a galeria da Câmara dos Deputados, o Salão Verde e todos os espaços que nele estão contidos, desde que esteja com credenciamento. Todos nós temos o credenciamento, então nós deveríamos estar dentro do plenário da Câmara dos Deputados neste momento. O que aconteceu? Todos os jornalistas foram retirados de dentro do plenário da Câmara, enquanto Glauber Braga estava ocupando a mesa diretora. Como você disse, estávamos com a equipe, Camila Xavier, Samuel Pancha, e nesse momento eles estavam na galeria da Câmara dos Deputados e foram expulsos de lá.
Acabou formando, então, Nath, uma confusão na entrada principal aqui do plenário da casa. Jornalistas precisavam entrar, isso porque precisa cobrir o que está acontecendo, porque nós somos os olhos de quem está em casa. Ontem eu estava em casa, então precisava saber o que estava acontecendo. Eles foram impedidos. Quem estava fazendo todas essas transmissões eram parlamentares, porque eles não poderiam deixar ali o plenário. Então, alguns parlamentares estavam entrando e saindo de dentro do plenário, trazendo informações, fazendo live em suas redes sociais e encaminhando vídeos para a imprensa. E foi aí, Nath, que formou uma grande confusão aqui na frente do plenário da Câmara dos Deputados. Houve violência, houve truculência por parte da Polícia Legislativa da Câmara dos Deputados. O que a gente ouviu aqui de alguns colegas foi o seguinte, que toda essa proibição que aconteceu foi por parte de Hugo Mota. Ele mandou, na verdade, que os jornalistas fossem retirados. A gente destaca também que o sinal da Câmara dos Deputados foi interrompido, coisa que não aconteceu no mês de agosto, quando a oposição ocupou a mesa diretora, ao contrário do que aconteceu lá no Senado. Também houve uma ocupação, mas Davi Alcolumbre acabou cortando a transmissão, também proibindo a entrada de jornalistas. Já na Câmara dos Deputados, em agosto, houve toda essa liberação, mas ontem teve esse corte aí da transmissão e também a proibição de jornalistas fazerem o seu trabalho. A gente tem um trechinho desse momento da confusão e a gente vai acompanhar agora. Pois é, Nath, teve toda essa confusão, alguns colegas eles foram agredidos, eu tive uma colega que teve, o cabelo dela foi puxado, outra acabou levando um soco aí de policiais legislativos. A Câmara dos Deputados disse que vai apurar todos esses casos envolvendo a violência contra jornalistas credenciados a trabalharem dentro da Câmara dos Deputados. Ao longo da programação a gente vai falar muito sobre isso, assim como a Marília muito bem pontuou. A imprensa registra a história e é constitucional, faz parte da democracia. Sem a imprensa, a gente não consegue saber o que aconteceu. Dessa vez, por sorte, os parlamentares filmaram e a gente conseguiu assistir parte só do que aconteceu lá dentro nesse hiato de registro. Até porque as imagens da própria TV Câmara foram derrubadas. A Câmara dos Deputados derrubou a transmissão do plenário, o que isso também demonstra uma situação muito preocupante em relação à democracia. Porque o que acontece lá dentro, durante a sessão, a gente consegue acompanhar sempre. Esse é o padrão, para que a população consiga ver o que os parlamentares que a gente votou estão fazendo. A Câmara dos Deputados, vale lembrar, é ali no Congresso o prato para cima. Ele está para cima, ele está aberto porque é a casa do povo. O povo precisa saber tudo que os deputados estão fazendo. Quando o povo é retirado, porque a imprensa representa também o povo, através da polícia legislativa, para a imprensa não registrar para o povo o que está acontecendo, isso é extremamente assustador e complexo. A gente só teve essas imagens e a gente está vendo só algumas, mas ao longo da programação a gente vai divulgar cada vez mais imagens que vão chegando dos parlamentares, que vão chegando dos colegas jornalistas que apanharam lá dentro e principalmente lá fora no Salão Verde, que é mais um desses grandes espaços importantes, históricos da democracia, que a gente vai mostrando aqui para você. Então, para a gente retomar, o plenário foi esvaziado de imprensa, os parlamentares ficaram lá dentro, né, Marília? E assim como você muito bem pontuou, em agosto, quando a oposição fez uma manifestação muito maior que a do Glauber Braga, que ficou ali sozinho ontem, né, com colegas ali perto,
Mas em agosto a gente teve um grupo bem grande de parlamentares da direita, principalmente bolsonaristas, pessoas próximas ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que foram visitar o ex-presidente ao longo da prisão domiciliar dele, aí dos 110 dias que ele ficou preso aqui em Brasília, em casa. E os parlamentares se prenderam, né, se acorrentaram à mesa, os parlamentares puseram faixas na boca, nos olhos, empurraram o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, que ontem colocou a polícia legislativa contra os jornalistas para cima, né, com violência, mas lá na ocasião ele não conseguiu nem retomar a cadeira. Ele foi fazer o quê? Pelas vias democráticas, foi fazer acordo para conseguir retomar a cadeira. Ontem ele não fez esse mesmo acordo com o único manifestante que sentava à sua cadeira, que era o Glauber Braga. Ele preferiu usar a polícia legislativa de forma truculenta com os parlamentares, com seus colegas parlamentares e principalmente com a imprensa, que não tinha nada a ver com a história, só estava ali para registrar a história. E é assim que a gente fica sabendo o que está acontecendo. Ontem, por sorte, a gente teve a ajuda dos parlamentares, né, Marília?